Então, foi. Então, pessoal, de novo, sejam muito bem-vindos. Essa última aula do nosso curso, infelizmente, pelo menos para mim, tenho gostado, tem sido um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Hoje nós vamos terminar o curso falando da obra da Mary Shelley. Curiosamente, não foi intencional para ser o caso, mas curiosamente é a única mulher autora na lista dos livros que a gente colocou. Eu até fiquei meio pensando nisso, será que alguém vai reclamar? Poxa, cadê mais mulheres na literatura no curso, né? Mas assim, então, deixa eu... Não, é assim mesmo, mas pode deixar. Aí que a porta ficou aberta para quem está vendo online. Mas então, a Mary Shelley era uma... Eu tinha mandado os slidezinhos para vocês darem só uma olhada. Ela é filha de uma escritora, de uma pensadora feminista, com um pensador filósofo que é o William Golding. A mãe dela chamava Mary Wollstonecraft, que também é o nome dela. O nome dela era Mary Wollstonecraft. Ela fugiu para se casar com Percy Shelley, que era casado na época. Para quem não conhece, Percy Shelley foi um poeta bem famoso, né, dessa época romântica. Eles eram amigos de um cara muito famoso na época romântica também, que era o Lord Byron. Aquele cara famosão por ter vários casos, cara todo romanticão, assim. E ele e o Shelley tinham uma visão bem liberal, entre aspas, com relação, entre aspas. Isso. Tem até aquela expressão byroniana. Isso. Ele tem aquela pegada. Ele é meio macabro, tem algumas coisas. E o que acontece? O Frankenstein, curiosamente, ele foi escrito como sendo... Ele foi escrito... A ideia dele veio... Não a ideia, mas a motivação foi um desafio. Eles estavam num chateau, num chalezinho na Suíça, no meio de uma tempestade enorme de raios, aquela noite bem lúgubre, com vento, aí estavam nesse chalé, estava o Lord Byron, o Percy Shelley, a Mary Shelley, depois que ela já estava com ele. Tinha mais acho que era uma prima da Mary Shelley que estava apaixonada pelo Byron. No final das contas, o Byron, né, foi player, né, fez o que queria com ela e depois seguiu a vida dele, porque era a filosofia de vida dele mesmo. Não estou justificando, tá, gente? Estou só falando que o cara era assim, meio que estava no preço quando você sai com o cara. E com o Percy Shelley também. Mas tinha um outro cara e eles estão lá nessa conversa, nessa roda. Eles propõem o desafio: vamos escrever histórias de fantasmas? Cada um aqui vai escrever uma, se compromete a escrever uma. Dado o talento literário e a fama do Percy Shelley e do Byron, você esperaria que eles fossem os caras que viriam com uma história genial, mas nenhum dos dois terminou a história deles. A única que terminou a história foi a Mary Shelley, e ela trouxe para nós o que não só é um marco na literatura de terror, não só é um romance espetacular, mas em vários sentidos é inclusive a primeira obra de ficção científica já feita. A ideia, de novo, não é a ideia da criação do monstro, não é apenas uma questão sobrenatural. Justamente por isso que é uma obra tão interessante. Ela vem através do advento da ciência por parte do Dr. Frankenstein, que usando a eletricidade, de novo, aquelas tempestades, aquela ideia do trovão, da energia que está ali, será que isso aqui consegue reanimar um morto, não sei o quê. O Dr. Frankenstein canaliza isso, ele cria essa criatura. Só tirando aquele negócio, porque tem gente que não gosta quando o pessoal chama a atenção disso, mas Frankenstein é o nome da criatura, Frankenstein é o nome do doutor. A criatura ela não tem nome no livro. Ela é referida como monstro, a criatura. O doutor Frankenstein, na verdade, chama ele com muita frequência de demônio, abominação. Tem um olhar bem pejorativo contra a criatura. E eu gostaria que, para nós, assim, para quem ainda não leu o livro, para quem leu o livro, isso é meio repetitivo, mas para quem ainda não leu o livro, eu quero que a gente tire um pouco daquela imagem que a gente tem do Frankenstein, do monstro, da imagem dos cinemas. Porque nos cinemas você vê aquele monstro, lesadão. E no livro não é bem assim. Ele começa assim, porque ele começou a existir, ele não sabia falar, ele não sabia nada. Imagina um recém-nascido com capacidades cognitivas de um adulto. Então ele entende as coisas dele, mas ele não conhece esse mundo, ele de repente despertou aqui. Em certo sentido, a gente pode até interpretar isso e fazer um paralelo com a própria, como a gente imaginaria que Adão tivesse vindo à existência. Com exceção de que Adão veio à existência na mão de um Deus amoroso, um Deus que o criou à sua imagem e semelhança, mas um Deus que o criou perfeito, e um Deus perfeito fazendo isso. Então, o monstro, ele acorda, de repente, ele começa a tatear, ele sai do lugar onde ele estava, ele vai para o meio do bosque, vai no ermo. Ele passa frio, ele descobre o que é frio, ele descobre o que é fome, ele descobre o que é sede, ele descobre o que é sono. Então, todas essas sensações que o monstro posteriormente narra, a criatura posteriormente narra, vão dando essa ideia de, assim, em certo sentido, do quão fantástico é essa vida de alguém que, de repente, despertou nesse mundo tão natural para nós, que às vezes a gente não se dá conta da beleza do sol, da beleza dos pássaros, da beleza das árvores. Então, o monstro, a criatura, ele traz isso daí também. E ele é extremamente inteligente, isso é uma coisa importante. E o monstro depois, ele
depois que o doutor cria, ele vê aquela criatura abominável, porque ele criou ele de uma forma assim, pegando as coisas mais belas. Então, o monstro tinha dentes maravilhosos, tinha ossos, e todo o rosto dele era feito dos materiais, né, de exumação de corpos, mas os mais belos possíveis. Então, ele criou o monstro para ser belo, e quando o monstro acorda, e ele vê vida, e o doutor olha para ele, ele fica estarrecido, e de repente cai uma ficha de que ele criou uma abominação. Ele criou algo tenebroso, macabro, maligno e nefasto. E o que acontece? O monstro, a princípio, não se dá conta disso. Inclusive, tem até uma cena dele olhando para o reflexo dele na água, ele se chocando com a monstruosidade dele. E assim, eu falo, é óbvio, né? Tem um monstro, né? Mas ele é extremamente simpático. A gente olha para ele, quando você lê a história dele, você lê ele contando, você fica com dó. Eu me afeiçoei, eu falo, eu me afeiçoei. Eu entendo Porque a gente não está vendo, a gente está conhecendo ele, mas não está vendo mas ele. Mas eu acho que a gente, acho que nesse momento ele fala muito sobre isso, ele fala assim, o coração alegre e a forma do rosto. Depois de um tempo, a pessoa é tão legal, você consegue identificar que a figura que você enxerga, ela já não é mais tão, nossa, feia, né? Nossa, você se identifica com a fraqueza dela. É que você vê uma pessoa tão maravilhosa, isso, repugnante. Mas olha só, porque a pegada do monstro é justamente essa dicotomia com a qual a autora joga. Porque ao mesmo tempo que ele tem uma feição, que não existe coração que vai aperfeiçoar aquele rosto dele, porque ele é um monstro que dá pavor em tudo. Ele é um monstro, em essência. Ele descreve um pouco. Uma das coisas que ele descreve é que o olho dele é muito para dentro. Então, é uma criatura com uma feição cheia de cicatriz, manchada. Agora ele fala, todas as coisas que eu fiz para serem maravilhosas no monstro, nesse ser que eu criei, na hora que ele ganhou vida, eu vi o quão horrível elas foram. Então, assim, tudo que era para ser belo no monstro se torna feio. Não feio, mas horrendo nesse sentido. E, de novo, a simpatiquez do monstro, entre aspas, ela é manifesta só até certo ponto. Porque você tem dó dele em várias situações que ele vai passando. Por exemplo, de novo, ele é praticamente um recém-nascido, ele não sabe falar, ele não entende nada. E ele encontra um casebre no qual ele estava passando frio, ele estava no ermo na Suíça, né? Gelado no inverno. No começo, não. No começo, a ideia é que o doutor foge dele, depois que ele desperta, o doutor, meu Deus, o que eu fiz? Ele sai da casa, e quando ele volta, o monstro não está mais lá. Mas o monstro reconhece ele depois, ele sabe, é legal, é aqui que eu fiz e tal, ele reconhece, ele lembra dele, porém, ele está perdido, ele não sabe que ele foi criado, ele de repente só sabe que ele começou a existir, inicialmente, né? Ele vai refletindo sobre isso depois. E aí ele simplesmente vai andando. Imagina, um bebê que aprendeu a andar agora, de repente ele se vê sozinho no ambiente, tem bebê que vai sentar e chorar, mas tem bebê que, vou explorar. É um animalzinho, ele vai lá andando, tateando, conhecendo as coisas. E ele encontra restos de comida, ele descobre que o fogo deixa algumas coisas mais gostosas e outras menos, então ele vai passando por tudo isso. E aí ele chega numa vilinha, ele chega num casebre que está meio abandonado, mas tinha pessoas super perto, na hora que as pessoas vêm, elas fogem, ele não entende. E ele vai numa vila, ele entra numa casa, porque ele não tem essa noção de propriedade também. Ele só fala, aqui é mais gostoso porque lá fora tá frio, tá caindo neve e chuva em cima de mim, e aqui não tá. Então aqui é mais gostoso. Ele vai para um lugar que é mais gostosinho, as pessoas se assustam com ele, a cidade, tem um monstro na minha casa. Ele fala, nem entendi o que eles falaram, porque primeiro que eu não conhecia aquela língua, eu não conhecia língua nenhuma, não sabia falar. Então, de repente, aquele grupo de pessoas que ele via, que nossa, eram tão bonitinhas, tão formosinhas, de repente o pessoal pega pedra, pega pau, pega tocha e botam ele para correr para fora da cidade. Então, machucam ele descobre que é dor, ele descobre que é ferimento, ele sangra, ele sente, e ele não entende o porquê. E aí ele contempla o próprio reflexo e ele fala, agora eu entendi. Mesmo sem ele saber falar ainda, ele só entende, tá? Ele, sem saber o que é, ele entende que ele é feio, ele entende que ele é horrendo. E aí ele entra num chalezinho e tal, assim, o monstro contando as histórias, porque depois ele se reencontra com o Dr. Frankenstein, já sabendo falar, mas assim, falando super, ele fala, olha, eu tenho um pedido para fazer para você, porque você me deve, você que me fez. E ele até cita o que é a epígrafe do livro, né? Eu até mandei lá no grupo, que é do Paraíso Perdido, que foi a terceira ou quarta aula que a gente teve. Vou até ler aqui a epígrafe do livro. Eu mandei, que é aqui. Que é uma coisa que Adão fala para Deus quando ele é confrontado depois de ter pecado. Isso daqui dentro da história do Paraíso Perdido, que é: pedi eu, ó Criador, que do barro me fizestes homem, pedi para que me arrancasses das trevas. Então ele confronta o doutor com essa frase até a epígrafe do livro de novo. Repara,
parte da escolha do Frankenstein aqui, além de ser uma obra espetacular, eu considero um dos meus livros favoritos. Podem discordar, tá, gente? Opinião minha. Mas é um livro espetacular. E Paraíso Perdido e O Sofrimento de Jovem Werther são importantíssimos para a gente entender essa obra. Porque o Sofrimento de Jovem Werther, especialmente, ele faz parte desse movimento romântico no qual a Mary Shelley está inserida. É um pouquinho antes só da Mary Shelley. E ele é extremamente importante pro livro, porque a Mary Shelley leu O Sofrimento de Jovem Werther antes de escrever o Frankenstein, foi no ano que ela escreveu, tanto para ela leu. Ela estava fresco na cabeça. E o monstro lê O Sofrimento de Jovem Werther. Toda a história dela é que eu só não... Associou com... Não é que eu não associei. Agora eu lembro que o fogo, a situação na qual ela escreve, é que o livro não foi tão importante para mim. Sim. Sim. Mas agora você está falando... Então, isso que é legal. Aí vai fazendo um monte de clique, né? Mas assim, aí o monstro, ele vai para uma casinha, ele contando a história dele, tá? Ó, a história do Dr. Frankenstein é importante também. Um jovem extremamente promissor, extremamente inteligente. Ele é o personagem principal junto com o monstro, com a criatura. Ele tem uma prima, que na versão mais antiga era uma prima mesmo, depois foi uma criança que os pais dele, que a mãe dele principalmente adotou. Era uma menina maravilhosa, graciosa, assim, era a virtude feminina em pessoa. Ele se apaixona por ela também, no final das contas, a tragédia da história também, porque é uma história de terror, e história de terror tendem a não acabar muito bem em alguns casos. Drácula acaba, mas Frankenstein nem tanto. E ela é uma moça que você não tem o que falar. A virtude feminina em pessoa ali que a Mary Shelley coloca. E, curiosamente, de forma antagônica as proposições do movimento feminista da época dela e até mesmo, principalmente hoje em dia. Mas aí, o que acontece? Ele está lá junto, o doutor, ele vai estudar fora, ele começa com essas elucubrações dele, ele fala, não, vou fazer isso daqui, a divindade não está longe, tanto que, se você for ver, o Frankenstein não é o nome completo da obra, a obra é Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Lembrando, Prometeu era aquele titã na mitologia grega que traz o fogo dos deuses e dá para os homens. Isso é uma coisa negativa naquele contexto. É bom para os homens, mas a ideia é você deu aos homens uma coisa que era dádiva exclusiva, que era um bem exclusivo dos deuses. Então aqui, isso tem consequências. Então o Dr. Frankenstein ele quis fazer algo que era exclusivo de Deus, que é dar a vida. Tem algumas interpretações que trazem que, na verdade, o que ele estava fazendo era tirar a figura da mulher da equação. Ele criou vida sem ter a mulher. No caso, um homem criando vida sem ter a mulher, não vamos entrar nesse mérito. A proposta de Prometeu é justamente a questão da divindade, a forma como é tratada é justamente a questão da divindade, que é você tomou para si o que era papel de Deus. Você, como imperfeito, quis criar algo à sua imagem e semelhança, olha o resultado. Não apenas da aparência, mas do caráter da própria criatura e das consequências para você. Enfim, aí essa história vai desenrolando e o monstro ele contando que ele foi ficar escondido, tinha uma casinha bem pobre e do lado dela, perto da vila que ele fugiu, tinha uma choupanazinha acoplada na casa, e o monstro foi se esconder na choupanazinha. E ele começou a observar os habitantes da casa. E aí os habitantes eram um velho e os 2 filhos do velho. O velho não é nomeado, você tem o filho mais velho que era o Félix e a filha mais nova que era a Ágata. Não eram crianças, eram adultos já. E o monstro começa a narrar da vida deles. Ele fala, poxa, mas eles tinham uma vida tão difícil, eles tinham uma vida sofrida, ele não sabia falar ainda, mas ele vai aprendendo a falar ouvindo eles. E aí ele vai aprender, e aí tem um momento, ele vai narrar a história, mas chega uma nova mulher na história, que essa mulher foi meio que a causa deles estarem passando nessa penumbra, porque antes eles eram muito ricos. Mas ela se casa com o Félix, que é o filho, eles são felizes, e aí ela era uma árabe, uma turca, que não sabia falar a língua também, e o Félix ensina ela a falar o idioma, enquanto ele vai ensinando ela a falar o idioma, o monstro vai aprendendo, porque ele estava escondidinho lá. E o que acontece? Ele vai vendo a vida deles, e o monstro fala, poxa, eu percebi que de manhã ele acorda cedo, antes de todo mundo, para ir cortar lenha, porque eles precisam se aquecer. O que o monstro faz? De madrugada, ele levanta, corta a lenha e deixa para eles. Ele começa a fazer uns atos de caridade, por isso que eu falei, você vai simpatizando com ele, porque ele parece ser muito bonzinho, ele está perdido mesmo, ele não tem culpa, ele não foi amado, ele foi desprezado por onde quer que ele vá. E a história dele, nesse sentido, é muito simpática. A gente olha e fica com dó, não tem como, é de partir o coração a história dele. Se quiserem fazer, inclusive, um análogo, dá para fazer com a figura do Quasimodo do Corcunda de Notre Dame, principalmente para quem lê os livros, o livro, na verdade. Tem uma cena que o Quasimodo ele é apaixonado por Esmeralda, mas ele é todo deformado, né? Deformado, ele é feio. E ele vai dar para Esmeralda um vaso maravilhoso, lindo, mas quebrado, que não vai conseguir sustentar água para colocar uma flor. Ele dá um vaso de barro feio
completamente íntegro para dar a flor. E a Esmeralda saca isso, porque ela estava brigada em Notre Dame, em asilo, e ela pega e põe a florzinha dela no vaso lindo. Ou seja, ela vai definhar a flor, mas ela não quer ficar com o feio. E ele fala, só beleza que importa nesse mundo, não acredito. E ele partiu o coração também. Mas então, aí o monstro tá lá, conversando com ele. Ele tá conversando, não, ele tá vendo essas conversas, e ele tá no meio ele vai andando nas passeadas dele à noite, que ele começa a pegar comida no bosque também, inclusive a deixar comida para eles, a pegar a comida dele lá. Ele tá fazendo vários atos, assim, de caridade para com eles, e eles se surpreendem. E ele percebe que eles chamam ele de um espírito bondoso. Do nada, imagina, você tá lá no seu chalezinho, você cortando lenha para se esquentar durante aquela noite, você acorda, tem uma pilha de lenha gigante feita, já cortada para você. Quem que deixou isso para mim? E o monstro começa a deixar vários presentes para eles. Ele aprende a falar a língua bem. E o que que acontece? Tem um momento em que ele está andando no bosque, ele encontra uma sacola, uma bolsa com 3 livros. Um desses livros é o Sofrimento de Alma Werther, o Paraíso Perdido e o Vidas Paralelas de Plutarco, que é um conjunto de biografias. Então o monstro ele aprende sobre o mundo ouvindo o Félix ensinar a esposa, e ele aprende sobre romance, ele aprende sobre Deus com o Paraíso Perdido, não com Bíblia. Então ele que deveria se identificar com Adão, entender essa noção de pecado, ele não pega. O que ele pega é, eu estou sendo posto para trás. E aí ele se identifica mais com Satanás. Claro, claro. Não, por favor. Ele se identifica mais com Satanás. E uma coisa que aí vai ficando curiosa é que depois que a moça chega na vida deles, que essa turca chega na vida deles, todos na casa ficam mais felizes. E tem um momento que, pelo menos para mim, chama muita atenção, que a reação do monstro a essa felicidade é sentir uma inveja extrema. Quando eles eram infelizes, ele se compadecia, ele ficava com dó. Mas quando ele começa a ver que todos eles são felizes e ele não é, ele fala que ele sente inveja. E aí ele fica querendo, ele fala, moxa, mas eu quero conhecer eles, eu quero testar, agora que eu sei falar, eu consigo me expressar, eu consigo mostrar que eu não sou mal, eu consigo isso, eu consigo aquilo. E tem um momento, assim, o velho, isso que eu acabei passando batido de falar, o velho, o pai da família, ele é cego, ele já está ceguinho. Então, na hora que toda a família sai, o velho fica sozinho em casa, o monstro entra na casa e fala, olha, eu preciso de ajuda. Você consegue me dar uma caneta? Eu fui posto para fora da cidade, a pessoa que me criou não me quer. Ele fala tudo isso, ele conta uma história, e é uma história verídica. Inclusive, tem um grupo de pessoas que eu tenho muito apreço, mas eu ainda não me apresentei. Ele, sério, por que não? O velho começa a conversar com ele e gostar bastante dele, eles começam a falar. E o monstro vai falando com ele, eles vão tendo um apreço e fala, fica tranquilo, que aqui você vai ter abrigo, não se preocupa. E vocês são as pessoas, ele fala, vocês são as pessoas que eu tenho tido esse carinho. O velho começa a gostar dele, de repente o filho chega, ele vê aquela monstruosidade inclinada sobre o pai dele, ele põe o monstro para fora. Ele vai correndo na cidade, chama ajuda, eles caçam o monstro, e o monstro fala, eu não tem como eu ter lugar entre os humanos. Não dá. E o que é a resolução dele? Ele volta para o lugar onde ele foi criado, e fala, eu preciso encontrar o Frankenstein, porque ele vai ter que fazer uma companheira para mim. Sim, é o Dr. Victor Frankenstein, inclusive. Ele caça o Dr. Frankenstein, e o que acontece? Ele, no meio dessas andadas dele, o que acontece? Ele está numa cidade, ele vê umas pessoas, e ele encontra uma e ele fala, não, espera, a criança ainda pode se afeiçoar, porque a criança é mais pura, a criança é isso, a criança é aquilo. Ele puxa uma criança lá, ele fala, olha, eu não sou mal, só quero que você me entenda. A criança, não, me larga. Imagina, uma criancinha vê querendo segurar ele, me larga. Eu sou filho o meu pai, ele é síndico aqui, ele é o Frankenstein. E se você quiser fazer mal para mim, isso aqui não é o doutor, é o pai do doutor. Esse daí que ele pegou é o irmãozinho caçula. Uma criança linda também, super virtuosa, na hora que o doutor descreve, uma criança que nunca fez mal a ninguém. Ele fala, você é filho do meu criador, você vai pagar. Ele estrangula e mata o menino. Então, de novo, porque ele desperta um ódio do doutor. Por isso que eu falei, quando ele fala que ele se identifica com Satanás, não é brincadeira. E aqui, para quem leu O Paraíso Perdido, ou para quem está lendo aqueles capítulos que eu estou mandando lá do C.S. Lewis, tanto o capítulo de Satanás quanto dos seguidores de Satanás é muito revelador para essa parte, porque a reação do monstro, depois que ele mata o irmãozinho do doutor, é falar, eu fiz mal para ele. O meu criador não é invencível. Eu consigo fazer mal para ele assim, matando aquilo que ele ama. Então, repara que a resolução dos demônios no pandemônio também, na hora que Beelzebub traz Satanás, eles falam, a gente não vai conseguir fazer mal para Deus. Está em outra liga, não tem como. Mas a gente consegue fazer mal para quem ele ama. E essa é a nossa sina. E a forma de atingir. Então, o que acontece? Essa resolução demoníaca do monstro, toda aquela
aquele coração, vai embora. E aí ele mata uma criança que não fez mal nenhum. Não, normal. Eu não consigo, cara, é bizarro. Não, o problema pra mim, cara, inclusive eu te falo, eu reli algumas passagens para fazer a aula aqui, e eu tava lendo antes da André chegar, eu só fiz uma pausa pro banheiro, que eu tava lendo só para montar as coisas para aula. Quando eu fui ver, eu continuei lendo. Eu já tava feito. Meu, legal. Mas assim, é porque ele toca muito, e não dá para parar de ler. É um livro que, pelo menos para mim, a leitura vai embora. E o que acontece? O monstro, essa criança era pequenininha, ela tinha uma babazinha. O que o monstro faz? Ele pega um objeto da criança e põe no bolso da babá. Quando a criança é encontrada morta, a babá é acusada de assassinato, ela é presa e é executada. E o único que sabe que ela não fez aquilo é o Dr. Frankenstein, porque ele sacou que foi, ele fala, deve ter sido a criatura. E ninguém faria mal para aquela criança, e eu conheci essa babá desde que ele nasceu, e era uma amiga da família. Ela nunca faria isso com ele. Não tem motivo para ela fazer isso com ele. Mas e o doutor saca. E aí o monstro ele se encontra com o doutor, ele conta toda a história dele, ele fala, vai descrevendo tudo. Ele fala inclusive disso, ele fala: agora eu quero que você faça uma companheira para mim. Você me deve isso como meu criador. E o doutor, de forma relutante, ele entende que ele deve, mas ele sente desprezo e ódio do monstro, não só pela deformidade, mas por ter matado o irmãozinho dele. E eles vão discutindo e debatendo, e o monstro fala uma hora para ele: se você não fizer isso, eu vou acabar com a sua vida. Eu sou mais forte que você, eu sou mais alto que você, eu resisto a clima e a excessos de calor e de frio mais do que você, eu vou te perseguir até o confim da terra, eu sou destemido, não tenho nada pelo qual viver, se você não fizer o que eu estou falando, eu vou acabar com a sua vida. Se você fizer, eu sumo do convívio dos homens, eu pego a minha companheira e você nunca mais vai ouvir falar de mim, nós nunca mais vamos encostar e chegar perto de humano nenhum. A gente só vai embora. Mas faz a minha companheira. E aí o doutor ele pede em casamento a Elizabeth, que era aquela prima, entre aspas, dele de criação. Eu só não coloquei prima entre aspas porque, né, em português prima tem uma conotação meio assim, com o nome de meretrizes. Então não fica, ela não é, muito pelo contrário. E aí eles vão e o doutor fala: olha, mas eu não posso estar criando essa monstruosidade de novo. O doutor Frankenstein era o único que poderia fazer isso. A única pessoa que poderia atender ao pedido do monstro é o doutor. E ele fala: eu não posso fazer isso com ela por perto. Negócio mais macabro que isso, vou ter que exumar corpo, vou ter que fazer um monte de coisa. Então ele fala com ela, fala com o pai dele, ele fala: eu preciso, ele arrumar uma desculpa, ele vai viajar. Ele vai com o melhor amigo dele viajar, que é o Clerval, que inclusive eu acabei nem colocando lá, porque ele acaba sendo um pouco secundário em alguns sentidos, mas ele é importante depois na relação com o doutor e o monstro depois. E aí ele vai, ele monta, passam meses com ele fazendo aquela... Demorou 3 anos entre a criação do monstro e o processo todo. O processo todo, a história do livro. Ele cria essa criatura, ele começa a contemplar ela lá à luz da lua, ele fala: não posso fazer isso, essa abominação aqui. E aí o doutor ele começa a pensar, ele fala: o monstro prometeu ele jurou deixar a humanidade em paz, mas ela não fez juramento nenhum. E se ela, por um acaso, tiver um coração mais maldoso que o dele e quiser se vingar da humanidade pela sua deformidade? E mais, que garantia tem que eles vão amar um ao outro? Talvez ela se afeiçoe mais a homens do que a ele, porque ele é abominável. Ele mesmo acha que ele é abominável, imagina ela. Será que ele vai amar ela na hora que ele vê a abominação que está ali? Será que eles vão descontar tudo isso na raça humana? Ele fala: e Deus me livre. E se eles procriarem? Se eles tiverem crias abomináveis igual, tocados por esse pecado maligno que o monstro é, capazes de mal. O monstro ele fala: olha, eu só fiz mal porque eu fui tratado mal e tal, mas o doutor ele não compra. Assim, de novo, a gente pode comprar ou não, mas o fato é que o doutor não compra. O personagem Frankenstein não compra, ele fala: ele é mau, ele é satânico, ele é demônio. Culpa minha, eu fui culpado, eu fiz essa criação. E aí ele fala: será que é justo eu trocar a minha felicidade pelo talvez o destino da raça humana? Ele começa a contemplar isso, e quando ele está contemplando isso, ele olha na janela do laboratório dele, e ele vê um monstro parado na janela, sorrindo. Ele fala: aquele sorriso macabro, cheio de malícia e malignidade, não me fez ter mais dúvida nenhuma. O que ele faz? Ele começa a destroçar a criação, antes dela estar viva, né? Vai destruindo todo o trabalho dele que ele tinha feito. Ele fala que ele escuta o monstro urrar, e depois o monstro entra no laboratório e fala: então é isso mesmo, você está quebrando o seu juramento? Ele falou: estou, não vou fazer, não importa o que você faça. Ele falou: então seu destino está selado. E o monstro vai, some, e aí o doutor fala: beleza, eu vou reencontrar com meu amigo, vou tentar pôr isso para trás, não sei o que. Quando ele chega, o monstro matou o melhor amigo dele também. E aí ele fica
Assim, ele chora. E ele foi acusado do assassinato, na verdade, só que tinha prova de que ele não estava, mas fala que o amigo dele estava bem, só que estava com marcas de mãos pretas em volta do pescoço, e o amigo morto, ele é chamado para reconhecer o corpo, ele chora, ele cai em febre, ele delira, ele fala, fui eu que matei ele, fui eu que matei a pobre da babá, fui eu que matei o meu irmão, porque ele criou um monstro. E assim, vão várias coisas acontecendo. E o que que acontece? Ele... Tô dando muito spoiler da história, tá, gente? Mas repara... 1818, né? Acho que o teu cunhado era vivo na época. Conheceu o discipulete dele. Não, mas aí o que que acontece? Ele volta, ele se casa com a Elizabeth, passa um tempo, né? Tô resumindo muito, e ele fica de olho, ele fica de tocaia. O monstro aparece para ele e fala, eu vou estar com você na sua noite de núpcias. E ele vai, ele casa com a Elizabeth, ele todo feliz, eles estão lá no casamento e fala, mas eu vou vigiar. Ele faz uma última ronda na propriedade, caçando o monstro, vendo se está tudo bem. Quando ele entra no quarto, o monstro já está em cima dela, matando ela. O monstro mata ela, o monstro fala, finalmente consegui, e ele fala, agora eu vou te matar. E aí o doutor vai, e a história, na verdade, começa a partir desse ponto. Porque a história começa com um negócio que, a princípio, não tem nada a ver. Ele está um diário de bordo de uma embarcação, um cara mandando correspondência para ele, o capitão, né? De repente, eles falam que eles encontraram um cara no meio do gelo, lá em cima, em expedição nórdica, num trenó. Ah, eu tava vindo de longe. Passou um tempo, eles viram um outro cara indo atrás. Ou seja, um monstro indo e o doutor indo atrás. Eles encontram o doutor praticamente morrendo, eles salvam ele, passa um tempo e o doutor começa a contar essa história. Então, a história é feita em forma de diário, a história é feita em forma de carta. Então, coloca um monte de gênero literário aqui. A história é espetacular. E o doutor, e toda essa história, o doutor está narrando em primeira pessoa para o capitão do navio na hora que ele está contando. E aí eles estão contando a história. Na hora que o doutor termina de contar a história, ele fala, foi assim que vocês me encontraram, não sei o quê. O capitão sai da cabine para fazer alguma coisa. Quando ele volta, o monstro está lá matando o doutor. E aí o capitão vê aquilo, ele fica chocado. E o monstro fala, e o monstro ele dá um discurso que é bem trágico também. E ele fala, o doutor ele quis vingança sobre mim, mas a maior vingança é a minha situação agora. A culpa que está no meu coração eu não consigo resistir. Eu matei inocentes, eu matei ele, eu matei o meu criador, isso é algo que eu não consigo mais suportar. Em certo sentido, não sei para quem gosta, já viu o filme lá, o Psicose, tem uma cena que o doutor fala, temos até psiquiatras no grupo, né, acabou não vindo nas aulas, mas está assistindo online não, ele vê a gravação, saúde, ele vê a gravação depois, mas assim, matricídio, patricídio e fratricídio são crimes muito pesados, principalmente matricídio, é quando a pessoa ela mata a própria mãe. Então fala, geralmente isso daqui destrói a psique da pessoa. Para ele, e de novo, aqui a gente tem, inclusive, faz um link até com obras posteriores, e para quem gosta um pouco mais de história do século XX, final do século XIX, século XX, tem aquela ideia do Friedrich Nietzsche sobre Deus está morto, nós o matamos. Então, assim, isso não é um brado de triunfo, isso é um lamento. É a mesma coisa que o monstro, ele matou o criador dele e agora acabou. Não é que ele não tem mais propósito, mas ele vai viver com uma culpa. Então, assim, é só você ver as consequências de pessoas e regimes, governo, sociedades que abandonaram a ideia de Deus, abandonaram o relacionamento com Deus, você vê onde elas estão. Onde elas estavam, principalmente no século passado, com mais de 100 milhões de mortos, por mão do próprio governo autoritário. Não tem Deus, a gente faz o que a gente quiser, Deus foi de oi, vamos embora, e quem não gostar vai morrer, não sei o quê, não tenho nada transcendente que me ligue aqui, eu faço o que der na minha telha, o importante é viver pelo agora. E essa é uma crítica direta da Mary Shelley a toda aquela situação, porque aquela pegada de amor livre do marido dela, do Percy Shelley, de faz sexo com quem você quiser, vive com quem você quiser, curte quem você quiser, seja homem, seja mulher, faz o que você quiser. Posteriormente, a gente tem uma coisa parecida até na figura do Oscar Wilde, que é um escritor famoso inglês, com aquele retrato de Dorian Gray. Faz o que dá na sua telha, não tem que prestar conta para ninguém, é isso que importa e tal. E a Mary Shelley não vê assim, por mais que ela tivesse sido apaixonada pelo Shelley, tivesse fugido com ele, eles chegam a ter um filho junto, e é meio curioso porque nesse livro até narra tem umas cartas assim de pessoas depois. Tem uma amiga da Mary, depois que ela tem um filho, que fala, nossa, tomara que ele seja tão genial quanto o Shelley, quanto o Percy, né? E ela fala, Deus me livre, espero que ele seja só uma criança comum. Ou seja, junto com essa genialidade do Shelley, vem uma lugubridade, vem uma tristeza, vem um vazio enorme existencial. Que a própria Mary percebeu. Ela falou, isso não é uma vida que vale a pena ser vivida. Outro autor extremamente importante, que é bem citado, mas como obra em si é menos relevante, a gente até falou dele na aula passada, retrasada, se não me engano, que foi o Samuel Taylor Coleridge, que ele foi um dos pioneiros do movimento romântico inglês. Ele é autor daquela música, daquele poema, A Rima do Velho Marinheiro, porque tem música do Iron Maiden.
ele era amigo pessoal do pai da Mary Shelley. Então ele frequentava a casa dela e, inclusive, recitou esse poema lá para eles. E a Mary Shelley, quando ela era pequenininha, tem essa história até que ela ficava escondidinha na sala, acho que embaixo do sofá e atrás da cortina para ela ouvir o que estava sendo falado. Então ela tinha esse relacionamento muito forte com ele. E o Coleridge tinha as dificuldades de vida dele, mas ele era um homem que entendeu a importância do divino. Então ele era cristão, ele era um dos únicos desses aí que sacou desde o começo que Deus era a coisa mais importante ali. E que enquanto os românticos estavam querendo se desvencilhar disso para viver um amor pleno, ele falou, não. Existe, mas vira um demônio. Esse amor pleno, entre aspas, se ele não estiver orientado pelo amor de Deus, se não estiver orientado na figura do divino, ele é um demônio, ele é um ídolo e só vai fazer mal. Que é o que a gente tem com o Werther. Então, repara, o monstro ele tem essa cabeça, não, ele se identifica com Satanás, por amaldiçoar o seu criador, ele tem um pouco com Adão, que ele fala que precisa de uma companheira, mas esse sentimento destrutivo dele vem do Werther. Vem de que se eu não tiver um amor, se eu não tiver uma companheira, se eu não for amado, a vida não presta. E aí eu vou destruir todo mundo. Diferente do Werther, que se destrói, o monstro se destrói também, ele entende isso depois, mas ele fala que eu fiz a minha própria destruição. Não tem mal que eles possam ter feito comigo, que o doutor pudesse ter feito comigo, que seja pior aquilo que eu estou sentindo agora. Ele fala, agora o que me resta, ele fala isso para o capitão, o que me resta é fazer uma pira e tacar fogo em mim mesmo e morrer ali. E o capitão fala, ele pulou da janela do barco, entrou na canoinha que ele tinha feito para chegar na embarcação e foi embora. Então, repara, esse comportamento destrutivo do monstro, esse comportamento destrutivo da criatura, e aqui depende, né? Às vezes o pessoal, eu chamo de monstro porque ele tem essa propensão à virtude, assim como nós, em muitos casos, temos, mas ele é marcado e maculado pelo pecado desde o começo. Ele é feito à imagem do ser humano, e o ser humano, como pecador, não pode fazer nada de diferente. Então, assim, ele fala, ele tem um coração propenso a amar, ele tem um coração propenso à caridade também, mas ao mesmo tempo sempre ele fala, mesmo quando ele não tinha sido desprezado por aquela família, na hora que ele vê a felicidade deles, porque ele sente inveja. Porque mesmo que ele tivesse diferente a criação dele, ele não ia se suportar. E aí ele ia ter essa de quem era diferente, de quem ter felicidade. Belo, alguma coisa assim, mesmo que as pessoas não tratassem. Porque assim, quem tem essa pode ter gente que passa situações terríveis e ela continua vendo a bondade, querendo ser boa, e tem gente que não adianta, não é? Não, e é bem interessante isso. Não é a circunstância dele, é o coração dele. Tem gente que fala assim, depende de como a pessoa foi criada. Eu acho que, lógico que existe, mas uma hora que ela passava um perrenguezinho maior, ela desperta aquela coisa ruim. Isso até vale, óbvio, né? Não é o tema principal do curso, mas isso vale até para a discussão social com relação a potencial de política pública ou de tratamento, que o pessoal fala, não, mas você só é assim porque você teve um privilégio de ter nascido, assim, branco, é privilégio branco, privilégio rico. E, de novo, nós todos que estão presentes aqui, presencialmente, não sei quem está vendo depois da gravação, mas todos nós realmente temos o único privilégio que importa. Nós todos somos santificados pelo Espírito Santo. É isso que importa. Você pode ter nascido num berço de ouro. Você pode ter nascido com toda a oportunidade, com todo o amor dado a você. Sem o Espírito Santo, você vai viver uma vida liderada e pautada em pecado. Ainda que você busque fazer o bem, ainda que você busque a caridade, em algum momento isso vai estar manifesto em você. Você pode ter nascido num lugar pobre, ter sido violentado, ter sido espancado. Uma vez tocado pelo Espírito Santo, a sua vida vai ser diferente. Então, assim, é óbvio, né? Sua situação, ela diz muito sobre quem você é, porque acabou sendo formação. Eu seria uma pessoa diferente se eu tivesse nascido de uma forma diferente. Porém, o que eu sei, e isso eu consigo dizer com certeza, porque eu me converti mais velho, eu sei como eu era, que sem o Espírito Santo a minha vida teria ido para outro rumo, não importa os benefícios que eu tive na minha criação. Sem o Espírito Santo eu não estaria aqui hoje. Você viu o podcast da igreja? Tem a história do pastor Bruno Taioli, né? Você ouve a história dele e fala assim, cara, peraí, é um cara que teve condição muito mais do que muita gente, tá? É de fato, né? Visa traficante. E a gente também, é o que eu sempre falo para as pessoas que estão perto de mim, né? O conceito de felicidade bíblico, ele difere totalmente do mundo secular. Então, quando a gente entende, não, você é bem-sucedido,
mas peraí, eu sou bem sucedido aos olhos do quê? Os seus olhos, o olho secular? Não é muito bem assim, né? Olha, Jó foi bem sucedido, olha o que ele passou. Abraão foi bem sucedido, olha o que ele passou. Paulo foi bem sucedido, olha o que ele passou. Então, a questão do sucesso na Bíblia, ela difere absurdamente do que a gente entende como sucesso de sociedade. Eu acho que esse é o que pega mais para mim, é justamente quando a pessoa olha para mim e fala assim, não, você é filho de pastor. Não quer dizer nada. Eu vou te falar, até pesa a conta. Você quer saber? Eu tenho coisas. Eu sempre brinco com o seguinte: eu tenho coisas sendo filho de pastor, eu passei por coisas sendo filho de pastor que muita gente não passou. Eu não tive uma opção de falar o seguinte: ó, enxerga a vida lá fora e vem para a vida aqui. Não, eu sempre tive aqui dentro. Eu conheço gente que continuou, foi salvo e convertido. Eu conheço gente que, olha, não quero mais sair, nunca mais voltou. Então são experiências diferentes, né? E você deu, dentre os exemplos que você deu dois muito interessantes, porque você fala, Paulo foi bem sucedido. Eu até fiquei pensando no que você falou, porque eu tinha interpretado como Paulo já foi um cara muito bem sucedido aos olhos do mundo e perdeu tudo para viver pelo Evangelho. E aí ele foi bem sucedido na visão dele depois. No caso de Jó, ele foi um cara muito próspero. E aí perde tudo, e aí ele se fala, agora sim eu sou feliz, Senhor, porque meus olhos te veem. E aí, depois, Deus, na imensa sabedoria dele, fala, tá bom, agora toma tudo de volta em dobro. Não foi uma recompensa. Se Jó tivesse ficado sem nada, tivesse morrido ali, para Jó, a princípio, ele estaria bem. Se você pensar, por exemplo, tem um outro ponto que é o seguinte, né? Eu citei 3 aqui. Todos eles, no começo, eram prósperos. Porque Paulo era cidadão romano, judeu de judeu, fariseu, assim, sob a lei. Ele era cara super rico. Abraão era riquíssimo. Olha, sai da tua terra, da tua parentela. A hora que você pega Jó era o homem mais rico naquela região ali, não tinha mais. E todos eles, de alguma forma, para serem bem-sucedidos, tiveram que abandonar a prosperidade deles, ou tiveram que perder a prosperidade deles para entender o que é. Então, quando a gente pensa sobre essa premissa, para mim, sempre a minha cabeça é assim, cara, dinheiro, respeito, poder, eles não são sinônimos de sucesso cristão, né? Do que é ser cristão mesmo. E, de novo, a gente não pegou o exemplo mais nítido que é o do próprio Cristo. De linhagem real, a coroa que ele usou foi uma coroa de espinho. Passou um caminho de sofrimento e por isso foi, pelo meio da cruz, é óbvio, né? Deus sendo Deus, não se considerou isso para se apegar, se esvaziou de si mesmo e habitou entre nós. E por nós morreu, por nós sofreu e foi exaltado. E hoje está sentado à direita do Pai. Então, repara como isso daí faz... A gente acabou devagando um pouquinho, mas isso é importante até para a gente entender que não são os méritos dessa terra em si que vão dar esse valor. Não é o amor que eu vou ter, não é uma companheira, não é satisfação, entre aspas, terrena. Essa bem-aventurança, inclusive, que Cristo fala, geralmente é para aqueles que ninguém imaginava. Bem-aventurados são os pobres de espíritos, aqueles que choram, e etc. Aqueles que são perseguidos por meio do meu nome, porque da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, etc. Então a gente tem tudo isso. E, de novo, repara como na obra do Frankenstein a gente tem alguém que quis tomar para si um lugar de Deus. Na hora que ele faz isso aqui é uma coisa até, do meu entender, uma virtude do doutor, que na hora que ele vê as consequências, ele fala, não dá. Eu fiz besteira. Ele paga o preço. E isso é muito curioso, porque no momento em que ele se recusa a fazer a companheira do monstro, ele está tendo realmente um sentimento de, pelo menos na forma como ele descreve, de novo, a gente pode ter aqueles pontos com o narrador em primeira pessoa, etc. Mas ele está tendo uma visão de martírio. Ele está falando, não é justo que eu seja beneficiado, que eu não sofra as custas da humanidade, por causa de um pecado que eu fiz. Eu pequei e agora eu vou fazer o mesmo pecado de novo para tentar consertar o meu pecado anterior, para dessa forma, não é que consertar o meu pecado anterior, para que eu não sofra as consequências do meu pecado anterior. Então, por exemplo, eu roubei alguém, ou eu menti para algo, ou eu trapaceei, ou eu fiz algum pecado, e o que eu faço? Eu pago um suborninho aqui para cobertar. Ele poderia, mas a gente vê que, assim, aos olhos de Deus, isso não ameniza absolutamente nada. Então, de novo, isso daqui a gente até faz um paralelo com a figura de Davi. Ele teve um pecado, tem uma relação de adultério com Batseba, e o que ele tenta fazer? Ele tenta cobertar. Ele chama o marido de volta, ele vai lá, se deita com a sua mulher, e tal, fica lá com ela, aceita ela, e cara, de maneira nenhuma. O rei está aqui,
Aí ele, não, mas vai pra lá. Aí ele, de maneira nenhuma, eu vou ficar aqui. Como que eu posso deitar com a minha mulher enquanto meus colegas estão em batalha? E aí, Davi embebeda ele, e mesmo assim, bêbado, Urias não vai para casa. Urias fica no palácio. Tá bom, então ó, vai. Ele passa a ordem para Joabe e fala, coloca ele na linha de frente para matar. E se matar, acobertou. Ele cometeu um assassinato para acobertar um pecado de ter roubado a mulher de alguém, de ter tomado para si a mulher de alguém, de ter cobiçado antes e trazido ela para si. Então, repara, de novo, na tentativa dele de salvar a sua honra, de tentar, não, ninguém vai me expor, mas o que a gente vê com o profeta Natan é que Deus está vendo. Então, as coisas não são bem assim. Então, de novo, assim, o entendimento do Luiz sobre a atitude do Frankenstein é que ele destrói, ele fala, eu vou pagar esse preço. O que não quer dizer que ele seja um santo. O sentimento de vingança dele, de ir para cima do monstro depois, também é uma causa da sua própria destruição. Porque o monstro está fugindo, ele está indo atrás, ele está indo atrás, ele está indo atrás. Mas você não acha que o fruto da vingança dele pode ter, ele, ao invés de fazer alguma coisa, por exemplo, ele poderia ter de alguma forma, dado conta do monstro, sei lá, dado um jeito de matar o monstro, e aí ele não mata, e por conta de ele não matar, o cara vai lá, mata o melhor amigo, mata a esposa, e aquilo ali começa a ferir ele de uma forma que ele... É que o ponto ali, pelo menos assim, no livro isso fica mais claro, que, de novo, na exposição, o monstro é muito mais forte que ele. Ele não ia ter condição. Na hora que ele vê o monstro a primeira vez, depois que ele sabia que o monstro tinha matado o irmão dele, depois o monstro confessa efetivamente com todas as letras o sentimento dele. Fala que na hora que ele matou o irmãozinho, ao invés de ele sentir culpa, ele sentiu uma sensação de vitória. Nossa, agora sim. Ele fala que ele ficou alegre depois que ele matou a criança, o monstro falando. Mas fala que na hora que ele encontrou o monstro a primeira vez, que eles estiveram lá, ele se lançou sobre o monstro para tentar bater nele, e o monstro simplesmente pegou ele e jogou do lado. Não, mas ele pegou uma arma. Não, ele poderia, mas ali não tinha, né? Assim, ele achava que o cara era um humano? Não. Ou ele falou que eu fiz, eu posso construir. Ele destruiu a mulher lá. Não, é porque foi antes dela estar viva, né? Não, mas assim, porque em momento nenhum ele fugiu, ele deixou ele fazer. Porque assim, no primeiro. Porque assim, ó, inicialmente ele viu aquela criatura e ele sucumbiu, meu Deus, o que eu fiz? Ele sai do laboratório. Aí o monstro sai e não tem contato com ele depois. O contato que o monstro tem com ele depois é depois de já ter matado o irmão dele. Ele não sabia. Ele sabia que o monstro estava solto. Ele podia ter ido atrás, ele podia ter caçado. Mas sabe o que eu acho? Assim, a princípio, a dificuldade ali foi o monstro já nasceu sendo rejeitado e desprezado. O monstro não teve amor sendo demonstrado com ele em nenhum momento. O sonho do monstro era ter esse ato de amor. O doutor poderia, em essência, ter dado algum tipo de perdão para ele, mas a Mary Shelley não mostra esse ato. Mas ele trata de sempre monstro, abominável, demônio, criatura nojenta, nefasta. Não, jamais. E aí o que acontece é que é tratada no ódio, quando ela se implica, e quando ela nunca me amou, nunca foi amado. E não é que você nunca foi amado por ninguém. Então, assim, repara, por isso que o coração do monstro é mais... Não é o caso do Satanás. Mas, de novo, então, por isso que essa figura do monstro era assim, a gente fica com dó dele, mas a gente fala, tá, mas ele realmente é mau. Ele tomou as escolhas dele. O monstro também poderia ter escolhido amar. Porque, de novo, ele lendo o Paraíso Perdido, ele não é a mesma coisa que ler a Bíblia. Isso é verdade. Isso é fato. Inclusive, mas ele encontraria elementos ali para mostrar. Ele não veria Satanás como bom. E talvez, e de novo, isso aqui é uma coisa importante, porque no movimento romântico daquela época, eles tendiam a ver Satanás como bom. O monstro ele fala, inclusive eu entendi perfeitamente a cabeça do Werther e eu concordo com ele. Então ele tem esse comportamento marcado por aqueles livros, no qual ele, de novo, foi a formação dele. Não teve nada além daquilo. De Satanás. Isso, a maioria das literaturas quando se aborda Satanás, não, hoje em dia. Coitado, não, ele não é bem assim. Você tem essa série Lúcifer agora que tem essa mesma pegada. Satanás é um personagem. O Lúcifer é um personagem simpático. Não. Mas de novo. Mas de novo, assim. O John Milton, ele coloca o personagem do Satanás de uma forma mais simpática, mostrando o lado dele. Mas assim, quando você está vendo o que Satanás está falando, pensando e querendo, não tem como ser simpático. O problema é que você está junto com o personagem. É que nem quando a gente, não sei se vocês já viram, mas a gente vai assistir Breaking Bad. Cara, o Walter White ele não é um anti-herói, o Walter White é um vilão.
O Tony Soprano, para quem já viu Sopranos, o Tony Soprano, uma série de máfia da HBO, espetacular também. O Tony Soprano é um vilão, do começo ao fim. O próprio Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, o Michael Corleone. É o cara da metanfetamina. A mulher que tá com câncer, ele começa... Não, ele é o cara que tá com câncer. Ele tá com câncer. Isso. Ah, tá. Não, mas Breaking Bad é muito bom. E agora ele tá assistindo do advogado. Do advogado. Então, é a mesma coisa. Mesma coisa. Ele tá assistindo. Então, assim, de novo, os personagens... O Poderoso Chefão, o Michael Corleone, o Poderoso Chefão, ele, inclusive, é a história da queda de alguém. O Michael Corleone, ele é um personagem, ele é um cara bom, ele não quer nada a ver com a família. Não, no Poderoso Chefão. O Michael Corleone. Sim, tudo. Então ele é um personagem bonzinho, ele não quer nada a ver com a máfia. E aí... Eu não consigo entender esses italianos. São as famílias, com a filha, com a esposa, aquela coisa. E é outra pessoa, ele faz umas coisas com a família de cima. Não tem nada italiano. É o ser humano. Principalmente. Isso é ser humano. Uma casa de papel. Não, também, mas isso é coisa de ser humano. Assim, contanto que não seja com os nossos, na hora que você se entra em tribo, assim, você pega, por exemplo, ó, olha, por exemplo, para Jesus, quando ele fala no Sermão do Monte mesmo, ele fala, pô, até os ímpios fazem o bem para quem eles amam. Que mérito que tem isso? Você pode pegar o pior vilão que tem, ele vai amar alguém. Você pega... Isso tem amar, tem discutir. O negócio é amar, tem discutir. Aí é a virtude. Porque ele pega e ele fala, olha, o ímpio, o mais ímpio que vocês conseguem pensar, os gentios, os cobradores de impostos, os romanos, eles amam aqueles que eles amam os seus. Vocês têm que amar os outros, vocês têm que amar eles. Você tem que amar os inimigos mesmo. Então aí que tá a dificuldade. Então, de novo, olha para o monstro, assim, a reação do doutor o tempo todo com o monstro, ela não foi uma reação de amor. Ele poderia ter amado ele. De novo, ele fez um ato pecaminoso, mas ele poderia ter demonstrado amor com a criatura e falado. E um amor, de novo, que transparecesse, transbordasse esse amor divino. Não um amor de idólatra pelo objeto do ato dele, mas um amor, olha, eu lamento pelo que eu fiz. Eu quis tomar para mim uma coisa que não era minha, mas ele poderia ter falado, olha, eu simplesmente não posso te dar uma criatura, porque eu não posso fazer esse pecado de novo. O que eu posso fazer é, no meu convívio, eu posso te amar. Ele poderia ter trazido... Mas, de novo, a Mary Shelley não traz esse questionamento. Seria um questionamento interessante. Qual seria a reação do monstro nessa situação? Mas talvez não tivesse influência cristã. Mas ela tinha, esse que é o ponto. A pegada que ela vivia numa sociedade assim. Mas eu digo assim, influência cristã. Ah, não, eu entendo. Aí acho que ela tem um desdobramento um pouco mais profundo nesse sentido. Mas olha só que o desdobramento que ela teve foi um desdobramento semelhante ao que o Milton teve. Ele não deu para nós a questão de, pô, e se Satanás se arrependesse? A pergunta, Satanás poderia se arrepender? É uma pergunta retórica de, tá, poderia, mas não se arrependeu. Então, assim, a pergunta, e se acontecesse dele se arrepender? Essa pergunta nem vai entrar, porque essa porta foi fechada por dentro. Então, assim, cara, o diabo não vai se arrepender. Os demônios não vão se arrepender. Mas ela teve uma vida e ela teve recebeu muita bondade. E muito complicadas. Sim. Então, assim, E, de novo, a gente olha, por exemplo, o Coleridge, que era o amigo da família, foi extremamente importante para ela. Ser boa, eu acho que ela consegue ver a crueldade. E coisa ruim. Sim. Eu entendi assim. E foi mesmo. Ela coloca tudo isso na criatura justamente até com uma crítica para as situações ali. E ela faz E, de novo, olha a densidade. Esse livro não é tão grande, assim. 190 páginas. Ele está maiorzinho porque tem um monte de carta, tem muita coisa. Mas, assim, é um livro extremamente rico e ele aborda ficção científica, romance, terror, ele há vários gêneros literários aqui, tem desde carta, biografia, conta, um monte de coisa. Ele trabalha questões de... Todas as questões grandes trabalhadas no Paraíso Perdido, no Sofrimento de Jovem Werther, em outras obras, são abordadas aqui. E uma história que foi escrita como um desafio. Assim, você tem alguns paralelos, mas justamente pelo fato do monstro ter lido o Sofrimento de Jovem Werther, e no capítulo 15... Não, mas, por exemplo, no capítulo... Se eu tivesse lido esse livro antes de eu fazer essas aulas aqui, eu não sabia quem era nenhum nem outro.
Ó, eu vou te falar que você saberia, porque o monstro fala que ele leu. E quando ele fala, no capítulo 15 até, eu não tinha lido ainda nenhum dos dois, nem o Jovem Werther, nem o Paraíso Perdido, antes de ler esse livro. E o monstro fala, o monstro dá vontade, né? Ele fala, ó, ele fala, ó, inclusive, ó, eu achei esses livros e olha, desse daqui eu aprendi isso, desse daqui eu aprendi isso, desse daqui eu aprendi isso. E na hora que ele cita os livros, assim, pelo menos uma edição que marca assim, ó, esse daqui ele está citando essa passagem, está fazendo uma menção a isso, ajuda. Mas você pega também. Ele fala, olha, e ele fala, de novo, o entendimento, e olha como é complicado, porque muitas pessoas dessa época entendiam que o Deus retratado no Paraíso Perdido não era Deus mesmo. Era uma versão mais malvada, mais branda, mais branda não, mais seca de Deus. Assim. O C.S. Lewis ele vai argumentar o contrário. Mas o monstro ele pega essa visão. Então, a forma como ele olha para Deus é a forma como ele olha para o doutor, o inimigo. O algoz, aquele que me criou para me desprezar, aquele que me criou para o mal. Só que ele fala, como eu fui criado meio mal, como eu já fui criado com isso, eu não posso ser Adão exatamente. Eu quero ter o que Adão teve numa companheira. Ele fala, ó, você que me fez, eu não pedi para nascer. Mas repara que a rebelião dele é uma rebelião satânica. Não satânica por fato dele ser Satanás, mas pelo fato dele tomar para si o dilema de Satanás. De falar, eu não posso fazer mal para ele diretamente, embora ele pudesse, porque ele matou o doutor depois, mas eu vou matar aquilo que ele ama. E fazer mal é o seguinte, se ele vai matar o doutor de cara, ele não faria tanto mal quanto ele fez. Isso, eu acho que o ponto é você atingir o cara e ver o cara sofrendo. Agora o que o Morgoth faz como Turing. Isso. Você assistiu o Senhor Gostou? Gostou? Essa eu vou pensar para essa inteira. Não. Não, Eu já entendi bem. Sem as coisas. E é bacana. Se você ler os livros, você vai pegar mais coisa ainda, que é sempre bom. Mas deixa eu falar, você assistir o filme, você só observa, agora eu quero. Porque assim, é uma aposta entre vários autores para escrever um filme, uma coisa. E assim, ninguém consegue. Aí eu fico pensando, ela consegue porque ela é boa e ela passou, ela viu as maldades das pessoas, e as outras não conseguem. Agora que eu percebi isso, não conseguem porque elas têm a maldade em si, você não consegue expressar, sabe? Você tem até vergonha de falar alguma coisa. Não vou, porque de repente acho que eu vou dizer que tem um pouco disso, mas também tem um lado de que assim, eles já eram escritores famosos no mérito deles. Então eles, eu não preciso disso. O meu marido tem 2 empregos, sabe? Eu não quero isso. Tinha a prima dela. A prima dela era gamadona no Byron. Ela queria estar com o Byron, mas e na verdade ela escreve isso. Ela escreve a história, é a única que termina. Tem um outro cara que é o doutor, se não me engano, Polidori, que ele escreve uma história chamada The Vampire, que é uma história de vampiros também. É mais antigo que o Drácula. Esse doutor é o que gosta dela? Eu não cheguei a ver o filme. Eu não sei. Mas enfim, de novo, repara, como é uma história muito rica. De novo, olha os paralelos bíblicos para nós. E volta até para o monstro, porque assim, de novo, o conhecimento que ele teve de Deus não veio pelo texto bíblico. Ele não viu ali uma história de redenção ali, porque no Paraíso Perdido ele fala sobre o Paraíso Perdido. Jesus ele é mencionado relativamente pouco. Ele é adventado como, olha, que ele vai trazer redenção. No livro 3 do Paraíso Perdido, ele aparece junto com Deus Pai, ao lado, e ele fala, olha, você vai ter que ir lá consertar, e pode deixar que eu vou. Mas é isso, o monstro ele não tem essa imagem de Cristo plena como ele teria lendo o texto bíblico. Ele não tem essa figura de redenção para ele. Para ele, a porta da redenção foi fechada, porque ele não... E é assim que ele entende. Então, assim, de novo, para uma visão dele, que nunca teve nada além de rejeição, por que o Werther não estaria correto? Ele sabe a dor que é estar sozinho. Depois que ele mata o doutor, ele vê. Agora sim eu entendi. Esse é o sofrimento que eu vou... Essa é a minha sim. E ele escolhe se matar depois. Não mostra o monstro se matando, mas o monstro escolhe se matar porque é as conclusões dele. E ele finalmente destruiu o criador dele. E agora? O que eu faço da vida? Nada. A vida toda. Mas é até mais do que isso. Ele traz um negócio assim, e se Satanás vencesse Deus, o que ele teria? Nada. E para nós, para a humanidade, na hora que ela abole o conceito de Deus, o triunfalismo de uma vida humanista, e agora o paraíso da utopia, e nada. Nem morreu. E agora? Nada. Não tem o que fazer.
Agora eu matei milhões no caminho, eu trouxe mal por onde eu andei, eu trouxe flagelo para todo mundo que eu podia amar e entender, eu sofro as consequências disso, eu vou viver com essa culpa e agora só me resta a morte. Então, assim, essa é a conclusão do monstro depois. E de novo, repara, o quão rica é uma história de 190 páginas. A gente, às vezes, acha que para escrever uma história da hora precisa ser Senhor dos Anéis. 1.500 páginas, mais 10 livros de suporte, mais Atlas da Terra-média, mais dicionário e enciclopédia da Terra-média, que inclusive vai sair agora, um novo aqui em português. E tudo isso, mas não. Às vezes, uma história pequena, bem feita como essa, ela traz tudo isso e mais um pouco. É óbvio, né? Não estou metendo pau em história grande nem em história pequena. Estou falando que essa genialidade e essa importância, ela vem. E, de novo, repara como o texto bíblico, ele, mesmo para uma autora que não citou Bíblia especificamente, repara como ela está engranhada dentro de toda essa obra dela. Para quem não está vendo aqui, assim, é todos os ossos. Não, essa editora é muito boa. Essa edição, especialmente, ficou muito melhor. Da do Drácula, pessoalmente, eu gostei bastante da edição do Drácula, dessa editora que é a Darkside. Eles não são cristãos, tá? A do Drácula, assim, eu acho que... Eu, pessoalmente, não gosto muito de ler prefácio e introdução, porque eu acho que, às vezes, viesa um pouco. E no Drácula, assim, eu li o Drácula antes de ler isso. Quando eu fui ler a introdução, a pesquisadora da USP, de não sei o quê, começou a falar que o Drácula era sobre... Era o imperialismo inglês. Eu falei, não tem nada a ver, cara. Eu só ler o livro. Então, mas, enfim, aí fica essa... De novo, fica esse desafio para todos nós lermos, termos essas ferramentas para podermos abordar, termos essa curiosidade por esse tipo de obra. E, novamente, é um livro espetacular, eu recomendo. E de novo, pessoal, eu acho que a aula e o curso acabam aqui. Caso vocês tenham mais alguma pergunta, alguma dúvida, senão a gente já pode encerrar. Então, a princípio vou, por algumas razões. A primeira eu ainda preciso terminar a tradução das coisas, e eu vou deixar, se vocês quiserem, a gente mantém, porque, pô, li tal coisa, o que vocês acham? De repente, fica um clube. E também, no futuro, eu escutei de algumas pessoas que, infelizmente, a divulgação do DVD não foi das melhores. Então, fica esse grupo, ó, pessoal. Não, muita gente não estava sabendo. Ficou sabendo depois, só que a EBD começou. Eu acho. Assim, eu vou te falar, é o sonho, tá? É o sonho. Mas, enfim, pessoal, só para o pessoal online não ficar com essa parte também, então, estamos encerrando aqui. Só encerrar.